Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que você esteja bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. Trago para você mais uma dose de sanidade mental. E hoje, aqui nesse canal, eu inicio uma minissérie sobre virtudes. É um tema que eu acho importante, um tema que eu gosto, tá? É algo que faz parte do meu dia a dia, então eu resolvi trazer aqui uma minissérie. Vídeos que vão durar entre 12 a 20 minutos. E esse é o primeiro vídeo, um vídeo de apresentação sobre o que é as virtudes. Primeiro eu quero já me desculpar pela minha voz, que já não é tão boa, mas hoje se encontra péssima porque eu estou gripado, né? Minha esposa gripou, meu filho gripou e agora a gripe está tentando me vencer. Sou um adversário forte, né? E o que ela conseguiu até agora foi atrapalhar a minha voz. Mas, vamos lá, paciência, que é uma virtude fundamental. Então, durante o vídeo aqui eu vou tossir, vou escarrar, sei lá, não pretendo editar o vídeo. Mas, esse é o primeiro vídeo de apresentação. Então, hoje eu vou falar mas o que é virtude, e aí eu vou discorrer um pouco sobre isso. Próximo vídeo, justiça, prudência, fortaleza e temperança. E aí eu vou liberar esses vídeos de acordo com o que eu for tendo tempo, e o que o celular disponibilizar de memória. Então, como sempre, meu café. Então, se inscreva no canal, já deixa aqui o seu like, manda esse vídeo para alguém. Vamos ao que interessa. Então, o que é virtude? Aqui, propriamente, eu vou tratar das virtudes cardeais. São as virtudes naturais. Eu citei justiça, prudência, temperança e fortaleza. Essas são as 4 virtudes cardeais que são tratadas na humanidade desde quando a humanidade existe. Só que no catolicismo, essas 4 virtudes cardeais, elas foram juntadas às 3 virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade. Essas 3 eu não pretendo tratar sobre elas porque demanda mais tempo e eu sei que o consumo das pessoas, a atenção das pessoas está totalmente corrompida. Então, quanto mais rápido for o vídeo, melhor as pessoas vão ter mais chance das pessoas verem. Então, eu vou tratar somente dessas 4, que já não é pouco, porque dessas 4 virtudes, elas são as cardeais. O que quer dizer cardeal? Cardeais. Cardial, vem de eixo, né? Então, você pega me fugiu o nome, mas essa coisa que fica na porta, que segura a porta, né? Movimento de um lado para o outro, que direciona a porta, isso é a virtude cardial, né? Cardio vem de coração, cardio vem de eixo, de centro. Por que são as 4 virtudes cardeais? Porque dessas 4 virtudes cardeais ou naturais, decorrem todas as outras virtudes, ou seja, todos os atos bons que o ser humano é capaz de praticar, eles são derivados dessas 4 virtudes. Então, mais para frente, eu irei aprofundar um pouco mais nisso quando eu falar de forma separada das 4 virtudes. Então, a virtude da justiça, ela tem as suas filhas, a virtude da fortaleza tem as suas filhas, a virtude da prudência tem as suas filhas, e a virtude da justiça, se eu não falei, também tem as suas filhas. Então, cada uma dessas virtudes carregam em si, podemos dizer assim, outras milhares de virtudes. Então, cada ato bom que você, enquanto ser humano, realiza, esse ato, se não for propriamente uma dessas 4 virtudes, ele é filho de uma dessas 4
Virtudes. O que é a virtude? A virtude é um hábito bom. Se o vício é um hábito ruim, a virtude é um hábito bom. E é interessante que quando a gente pega as 4 virtudes cardeais mais as 3 virtudes teologais, nós temos 7 virtudes. Cada uma dessas virtudes é para combater os 7 pecados capitais. Tá bem? Foi só um parêntese aqui. Mas o ser humano, ele é dotado de uma faculdade, vamos chamar assim, da inteligência e uma faculdade da vontade. No livro que tem ali, de Platão, Fedro é o nome do livro. O título do livro é Fedro. Platão, ele conversa com outro rapaz chamado Fedro. Nessa conversa, Platão, ao falar sobre a alma humana, ele diz que a alma humana é como uma carruagem. Uma carruagem cujo o cocheiro, ou seja, né, aqui no desenho de Platão, o homem que está segurando os cavalos na rédea representa a razão. O cavalo da esquerda representa o apetite concupiscente, ou seja, essas más inclinações que a gente tem. A preguiça, o desejo de comer de forma exagerada, o desejo exagerado por sexo. Esse é o desejo concupiscente. Na direita, a gente tem um cavalo que representa o desejo irascível, que é o desejo pelas coisas boas, pelas coisas árduas. Então, a razão, ela tem que controlar esses desejos. Na carroça está sendo carregado a vontade. E aí a gente tem que tentar controlar essa nossa vontade por meio da razão. Se eu pratico somente coisas que vão fortalecer o cavalo da esquerda, o cavalo do desejo concupiscível, concupiscente, esse cavalo ele vai ficar maior. Se eu só alimento esse cavalo, bem, se eu sigo somente a minha vontade que na criação do homem, o homem foi criado perfeitamente. Quando o homem foi criado, quando Deus criou o homem ele funcionava de forma integral, como unidade. O intelecto, a vontade, a razão, tudo funcionava de modo uno. Então, o homem ele agia de acordo com o que ele pensava. Depois que acontece a queda do homem, a expulsão do homem do Éden, o homem agora tem uma ruptura em sua alma. E essa ruptura fez com que o homem agisse de modo, digamos, dual. Então, nós hoje, depois dessa ruptura, depois dessa cisão, nós somos capazes de pensar em algo e realizar uma outra coisa. Antes não era assim. Então, por isso que São Paulo cita, né, por que eu faço o mal que não quero e não faço o bem que eu quero? Por conta dessa cisão que houve, né, do pecado original. Então, devido a isso, nós hoje somos capazes de pensar em algo e realizar uma coisa totalmente oposta. Então, voltando ao tema da carruagem de Platão. Se eu só alimento esse meu desejo concupiscente, concupiscível, desejo da carne, se eu acordo tarde sempre, se eu só busco o prazer desse mundo, se eu vou no restaurante, no rodízio e encho a barriga até estufar, essas coisas vão fortalecer o desejo da carne. E isso vai gerar um hábito e eu vou me adequar, eu vou me acostumar somente à realização dessas coisas fáceis. Que aí, quando for para eu acordar cedo, eu vou ter dificuldade, eu vou sofrer. Quando for para eu fazer um jejum, eu não vou conseguir, porque eu não tenho esse controle sobre mim. A minha vontade, ela se adequou a esse mau hábito. Por outro lado, se eu adequo a minha vontade junto à minha razão ao desejo
irascível, que é o desejo, digamos, do espírito, o desejo das coisas nobres, das coisas grandes, das boas coisas. Eu me acostumo a isso. Por isso que Platão ele fala também que, e todos os outros, né, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, vão falar que a virtude é um hábito. Também os vícios, o pecado, ele é um hábito. Você se acostuma e aí depois, para mover esse hábito, para tirar esse hábito, é muito mais difícil. Porque veja, à medida que você pratica uma coisa, você fica bom naquela coisa, e aí chega um tempo que você vai começar a fazer sem esforço nenhum. Depois, para tirar esse hábito, é muito difícil. A virtude é um hábito bom, o vício é um hábito mau. Então é algo que eu faço frequentemente, diariamente, cotidianamente, até que aquilo esteja impregnado em mim. E eu faça sem perceber. Tem um grande teólogo, agora eu me esqueci o nome, ele fala que existe uma diferença entre ser virtuoso e ter uma atitude virtuosa. Porque veja, se eu estou brigando com alguém, por algum motivo, eu entro em conflito com alguém e, naquele momento, eu falo com a pessoa, olha, calma, me desculpa, e por dentro eu me encho de cólera, eu me encho de ira. Eu não sou virtuoso. Eu tive um ato virtuoso. Ser virtuoso é uma unidade. Apesar de, diante na briga, eu me mantenho calmo e por dentro eu também continuo calmo, sem desejo de matar, de enforcar aquela pessoa, aí sim eu comecei a me tornar virtuoso. Uma outra coisa, eu sou paciente por natureza. Por natureza, né? É o que as pessoas chamam de temperamento. O meu temperamento, ele é fleumático, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é passivo. Então, por natureza, eu sou paciente. Isso não é uma virtude, porque eu já nasci desse modo. Assim como tem pessoas que são mais iradas. Isso não é um vício propriamente, porque a pessoa já nasceu daquele modo. Mas eu devo tomar cuidado, porque é uma falsa paciência, digamos assim, né? Uma falsa paciência que pode ser confundida até com uma certa covardia. Por que eu estou falando isso? Porque a virtude ela tem que ser algo que é conquistado. A pessoa paciente ela não é covarde. O covarde não é paciente. A pessoa que se esquiva sempre de uma briga pode ser porque ela não é paciente, mas porque ela é covarde. A pessoa que está sempre, né, se desafiando, sempre querendo algo a mais, sempre em confusão, não é que ela é uma pessoa que tem coragem, é porque ela é uma pessoa irada. Então essas coisas elas não podem se confundir. Então a virtude é o hábito que eu crio em direção ao bem. Lembra dos cavalos que eu citei, da carroça de Platão, da carruagem de Platão? O cavalo da direita é o irascível, é o que deseja as coisas boas. O cavalo da esquerda é o concupiscente, é o que deseja as coisas mais fáceis, as coisas que dão prazer à carne. Se eu alimento diariamente, cotidianamente, se eu me esforço de um modo sincero e verdadeiro para buscar fortalecer esse cavalo da direita, irascível, eu me torno virtuoso. Eu consigo encarnar em mim esses atos bons. Como eu falei lá no início, todos os atos bons que nós realizamos, se eles não forem diretamente uma dessas quatro virtudes, eles são filhos, primos, netos, irmãos dessas quatro virtudes. Todos os atos bons que o ser humano é capaz de realizar são essas virtudes em si ou são parentes dessas virtudes. Outro ponto interessante, se eu quero tornar-me alguém bom,
precisarei fazer uma força descomunal para me tornar essa pessoa boa. Se eu quero ser alguém ruim, uma pessoa execrável, miserável, não precisarei fazer nada. Porque a tendência do homem, a tendência é cair. A tendência do homem, a natureza do homem está corrompida. Ela não foi criada corrompida, mas ela se tornou corrompida a partir do momento que Adão e Eva comem do fruto proibido. Ali ela se torna corrompida. E ali, se eu quiser continuar nesse estado, eu simplesmente não preciso fazer nada. A minha própria natureza vai se encaminhar de seguir essa direção. Agora, se eu quiser subir, né, como diz São João da Cruz, se eu quiser subir a subida do Monte Carmelo, eu terei que fazer um esforço para chegar a esse cume, porque a minha natureza, ela me puxa para baixo. Mas um outro ponto que vale ressaltar é que a virtude, essas 4 virtudes, elas são nós, seres humanos, conseguimos conquistar essas virtudes somente com esforço humano. Por que eu estou falando isso? Porque aquelas 3 virtudes que eu citei, as 3 virtudes teologais, ou seja, as 3 virtudes que são dadas por Deus, a fé, a esperança e a caridade, por força própria, por esforço humano, nem eu, nem você, nem ninguém consegue possuir essas virtudes, conquistar essas virtudes. Elas são dadas a nós quando nós nos aproximamos de Deus. Então, quanto maior a minha relação com Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais eu me torno, digamos, merecedor dessas 3 virtudes. Essas 4 virtudes cardeais não. Essas 4 virtudes cardeais, eu, você, qualquer pessoa, pode conquistá-las somente com esforço humano. Basta querer. Então, se eu quero ser prudente, eu devo ali buscar os meios para ser prudente. Se eu quero ser forte, né, a virtude da fortaleza, eu devo buscar os meios para ser forte. Se eu quero ser justo, devo buscar os meios para ser justo. Então, eu consigo, de modo natural, com o esforço meu, conquistar essas virtudes. O vídeo vai ficar por aqui, eu vou encerrar por aqui. Eu falei que não queria uma coisa muito grande, é uma minissérie, são vídeos curtos. Esse ficou um pouquinho maior. Eu falei de 12 a 20 minutos, enfim. Né? Pode passar disso, pode ser menos que isso. Mas esse vídeo foi um vídeo de apresentação. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário. Se inscreva para não perder os outros 4 vídeos que virão. Eu sei que vai te ajudar. É um assunto que pertence a todo ser humano, porque todo ser humano, todo não, mas se você deseja ser uma pessoa melhor, essa minissérie vai ser para você também. Se você quer ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que consegue suportar o sofrimento da vida sem ficar triste, essa minissérie é para você. Então, já se inscreva, já compartilha para mais pessoas verem e aguarde os próximos capítulos, os próximos episódios, melhor dizendo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.